Você grava daí? Quer que eu grave? Então, boa noite oficialmente, bem-vindas e bem-vindos. Estamos muito felizes de receber essa sala cheia aqui com a gente, de turmas variadas, de estados e cidades bem diferentes, pelo que eu já vi do formulário de inscrição. Gente que já nos conhece, gente que está chegando agora. Muito obrigada pela participação, pelo interesse de vocês em aprender um pouquinho com a Lari e com a Ruth da Deminas Comunicação. Para quem ainda não nos conhece, eu sou a Isabela, estou aqui junto com o Sérgio e com a Flávia, que são meus colegas e parceiros de Olho no Olho. O Olho no Olho é um negócio de impacto social e a gente trabalha com formação empreendedora. Mas mais do que a gente falar, o nosso grande diferencial é ajudar vocês com os primeiros passos, com a aplicação, com o aprendizado das ferramentas, com a parte mão na massa. E uma das coisas que a gente tem dentro do Olho no Olho é o nosso curso completo de gestão de negócios, que muitos que estão aqui já participaram, já conhecem, mas a gente já vem há algum tempo oferecendo aulas abertas uma vez por mês. E essas aulas abertas, elas sempre têm um tema específico, normalmente que está sendo demandado pela nossa comunidade e a gente se junta para aprender e discutir sobre esse assunto. Como setembro a gente recebeu um abacaxi, e para quem não conhece, o abacaxi é um quadro que a gente tem no nosso grupo da comunidade, que é um grupo que funciona pelo WhatsApp. E nesse mês a gente recebeu, lá no finalzinho de agosto, um abacaxi para a gente descascar junto sobre o que fazer no dia do cliente, como que eu posso aumentar ticket médio ou como é que eu posso melhorar ainda mais as minhas vendas. E aí a gente foi correndo chamar a Lara e a Ruth, falando: temos um desafio maravilhoso para a gente descascar juntos. E além da gente ter conversado na nossa comunidade, a gente convidou então as duas para falarem um pouquinho com a gente sobre de olho no cliente, da conquista à fidelização e um pouquinho do que a gente pode ter de intenção para aumentar, ter mais novos clientes, aumentar a ticket médio, melhorar a nossa relação, nossa comunicação. Então, hoje a gente as meninas vão apresentar para a gente um pouquinho sobre esse tema, para a gente descascar esse abacaxi especial no dia do cliente. Lari e Oi, Ruth, muito gente. obrigada pela parceria e passo a palavra para vocês poderem se apresentar. Oi, gente, Oi, boa boa noite. noite. Eu sou a Lari, essa é a Ruth, minha sócia. Para quem ainda não nos conhece, muito prazer, a gente está muito feliz de estar aqui em mais uma aula beta. Estamos ansiosos para as aulas da T16 também. Já está marcado aí, já tem aluno aqui, né? E hoje a nossa proposta, então, é o que a Bela explicou, conversarmos sobre essa peça-chave do nosso negócio. Quem movimenta, né? Quem é a pessoa protagonista? Claro, somos nós empreendedoras, mas o protagonista das compras, aquele que vai fazer o comércio girar, os negócios, né? É justamente essa pessoa que comemora-se essa data hoje. Mais uma data para a gente trabalhar ações, né? Eu sei que empreendedor fica doido com data comemorativa, mas temos aí esse desafio, e não só hoje, todos os dias temos o desafio de conquistar e fidelizar clientes à nossa marca. Antes de começarmos, a gente vai se apresentar brevemente. Como eu falei, a Ruth é a minha sócia. Nós empreendemos aqui na de Minas há 6 anos e a nossa proposta de trabalho é uma agência de produção de conteúdo, estratégias de marketing. A gente trabalha com micro e pequenos negócios de qualquer lugar, porque nossa atuação é principalmente remota. A gente trabalha junto com o Olho no Olho, por exemplo, e dentre as coisas que a gente defende, a gente vai falar mais aqui, é um marketing com essência, sem fórmula pronta, que respeita cada pessoa. A gente já atuou com milhares de projetos, centenas de marcas, e hoje a gente tem essa frente também de treinamentos e aulas que a gente adora, né, Ruth? Quer falar um pouquinho?
Sim, uma das frentes da de Minas também é essa, né? Além de cuidar do marketing das marcas, né, que a gente atende, a gente também gosta de dar aula, gosta de, né, palestras, de estar aí compartilhando o conteúdo com quem a gente acredita que mais precisa, né? Que são outros empreendedores também. Né, outras pessoas que, além de empreenderem, né, precisam também fazer o marketing, precisam cuidar desse lado que muitas vezes fica esquecido, porque muita gente acredita que marketing é só coisa de empresa grande, e a gente gosta de bater aqui nessa tecla que isso não é verdade. A gente faz o marketing que é possível, né? Que cabe dentro, do Essa nosso realidade. negócio, independente do Sim. tamanho dentro da nossa realidade. Então, hoje a gente vai falar mais sobre, né, o cliente, quem é esse consumidor, o que a gente precisa fazer para captar os clientes, como fidelizar, oferecer, né, o que a gente tem de melhor para o nosso cliente, né? Então, essa é a proposta da nossa aula hoje. E além disso, já vou dar spoiler aí que quem ficar até o final vai participar de um sorteio, mas tem que ficar até o final Microfone, da é. aula, hein, Já te gente? aqui. Boa É, noite. Opa, vazou aqui. Tudo bem? Boa noite. É, Quem ficar até o final vai ter oportunidade também de conquistar aí uma surpresinha aí com desconto. A gente vai falar de uma oportunidade muito bacana no final. Além desse sorteio, que vai ser um presente mesmo para as pessoas que participarem. É um livro muito bacana, que eu acho que vai ajudar todo mundo que empreende, né, que tem dificuldade para lidar com finanças. A gente vai fazer esse sorteio para presentear mesmo vocês que vão estar com a gente aqui nessa aula hoje. Isso, então fiquem com a gente e bora pro conteúdo, porque essa é a melhor parte. E hoje a gente quer que vocês comecem a pensar, porque assim, a gente quer vender. Ninguém aqui precisa negar isso. A gente quer vender, a gente quer que cheguem mais clientes, a gente quer que os nossos serviços sejam contratados, queremos mais pacientes, queremos mais pessoas encomendando os nossos donuts. E aí, quando a gente pensa em vendas, a gente tem que fazer uma perguntinha antes. Para quem que eu vou vender? Essa pergunta ela é fundamental para guiar todas as ações que a gente vai ter depois disso. Quem é o meu público? Quem são as pessoas que eu quero atingir? E quem são as pessoas que estão aí à disposição no mercado, prontas para receber o meu produto? Porque existe isso também. A gente acha que sabe para quem a gente vai vender. E no decorrer, né, do nosso negócio, a gente vai descobrindo, vai filtrando perfis de negócio. Aqui mesmo, na de Minas, quando a gente começou lá atrás, a gente tinha um público muito específico de negócios, a gente atuava de uma maneira, e à medida que o negócio foi se desenvolvendo, a gente definiu outro tipo de perfil de público que nos procurava, e hoje a gente trabalha com pessoas de vários lugares, não só de Juiz de Fora. Antes era muito nichado, agora a gente trabalha a nível de Brasil. Então, isso também a gente descobre à medida que a marca vai atuando, não é uma coisa que, se você define sua persona, seu público hoje, para sempre será isso. Inclusive no marketing, gente, a gente revisita conceitos o tempo todo, tá? Nada está escrito em pedra. A Ruth fala muito isso. A gente define hoje, amanhã o mercado muda, amanhã estoura uma pandemia. Muda tudo, a gente tem que repensar o negócio como um todo. Mas uma coisa que a gente nunca vai deixar de pensar é isso: para quem eu estou vendendo? Quem é essa pessoa que vai comprar de mim? Quem é essa pessoa? O que eles comem? Onde vivem? Quem são essas pessoas hoje no Globo Repórter? Não sei se vocês lembram dessa entradinha, para a gente que é jornalista, é muito marcante. Então, vem a brincadeira. Essas perguntinhas, elas existem de fato. O que a sua persona come? É uma boa pergunta. Se o meu cliente é vegetariano, eu posso pensar em um prato que é ingrediente, que não vai ter os ingredientes que ele não come. Se a minha persona é uma mãe solo, é diferente o jeito que eu vou atender para uma persona que tem rede de apoio, o que eu posso entregar?
tudo que a gente definir de características, de necessidades, de objetivos, mais fácil se torna o processo de captar esse cliente. Que eu vou produzir um conteúdo que gera identificação, eu vou captar pessoas de uma maneira mais assertiva via WhatsApp, eu vou saber o tom de voz. A depender da pessoa com quem eu estou conversando, eu posso ser mais engraçada ou eu posso ser mais séria. Então, tudo isso é um exercício que a gente faz antes de dar o primeiro passo de falar quero vender a todo custo e vou sair postando anúncios publicitários e vou fazer 1000 promoções, inclusive para dia do cliente, datas comemorativas, as pessoas pensam que as únicas ações são brindes, descontos e vender a alma, principalmente pequeno empreendedor, que já não tem muita margem e fica dando desconto. Não, mas a gente vai conversar melhor sobre percepção de valor. E agora, para falar ainda mais sobre esses motivos, né? Por que fazer isso? Por que, que vocês deveriam? A gente tem que pensar assim. Vamos voltar aqui. Como fazer? Antes de explicar o porquê fazer, vamos pensar como. Talvez vocês estejam pensando, tá bom, já entendi que tem que definir. De que maneira que eu faço isso? O primeiro exercício que a gente propõe aqui é sempre olhar para dentro. Olha para o seu negócio, olha para o que você já tem de dados. Olha a sua planilha de vendas. Quem são as pessoas que compram de você? Quais são os feedbacks que você recebe? Você está recebendo feedback que seu produto é caro, que seu produto é bom, que o seu produto precisa melhorar? Você recebe mais mulheres? Você já identificou a ocupação principal? Tem pessoas que são mais de um bairro ou de outro, de uma região. Todos esses dados são importantes. E à medida que você vai captando isso olhando para dentro, você também tem condições de traçar melhor que tipo de produto que você vai oferecer. Existem marcas que, depois de um tempo, definem novos produtos porque observam, opa, tem mais gente chegando aqui para comprar de mim. A Gorete falou agora mesmo. Ela talvez tenha públicos como o Sérgio e ela não tem produto para o Sérgio no momento. Ela está produzindo colar, conseguiu presentear as meninas. Talvez seja o momento de criar produtos para homens também, que tenham mais esse perfil. E tudo isso é feito com essa análise, de sentar, olhar para dentro e observar quem que é seu público. E aí, a partir disso, vocês também... Quer falar, Ruth? Eu ia fazer um parêntese só de também, pessoal, não tentar abraçar o mundo também não. Se vocês focaram, né, no começo que, nossa, eu vou produzir isso X para mulheres, né? No momento, não está abraçando homens que talvez não se interessem por colares, mas é isso. Você vai ter um foco, você vai ter um objetivo e às vezes você vai vender sim para um homem. Você vai vender para um homem que vai comprar para presentear. Então, Verdade. não fiquem também muito desesperados de, eu vou precisar criar um produto novo para poder atingir um público que eu não atinjo ainda, né? A gente está aqui listando, formas que vocês têm de encontrar essa pessoa, né? Esse cliente ideal, por exemplo, né? Olha os seus próprios clientes, olha, os hábitos dos seus clientes, mas também não fiquem muito desesperadas com o fato de não estar vendendo para todo mundo, não. Ninguém vende para todo mundo, nem a Coca-Cola. Exatamente, tem o filtro. E aí, além de olhar para dentro, olha para o mercado, porque o mercado também nos diz muito sobre qual é o perfil do nosso cliente. A gente pode observar que, atualmente, a geração Z está comprando mais. Então, opa, será que faz sentido eu me comunicar com adolescentes? Será que faz sentido eu adotar uma linguagem que venda para eles? Opa, faz, então acho que eu vou para o TikTok. Isso também permite que vocês definem melhor os canais. Não, meu público é de uma faixa etária de pessoas mais velhas, que está começando a usar mais o Instagram, mas até pouco tempo usava mais, era Facebook. Então, isso também ajuda a definir canais, observar o mercado, o contexto. E, gente, façam entrevistas. E aqui não precisa ser jornalista para entrevistar os clientes, não. É bater uma prosa ali, chamar e falar: opa, vem cá, o que você gosta na minha marca? Por que você compra de mim? Que tipo de produto que você acha que eu deveria fazer, que vai te agradar? Esse tipo de conversa faz muito sentido em pequenos negócios, porque a gente nem sempre tem todos os softwares possíveis, todas as ferramentas que grandes empresas têm. A gente vai aí, na prosa mesmo, bate-papo. Agora sim, vamos falar do porquê e eu vou passar a palavra para a Ruth.
Então, pessoal, a importância da gente entender melhor, né, o nosso público primeiro de tudo, para poder facilitar o seu trabalho mesmo. Você vai poder se planejar. Planejamento, assim, é uma palavrinha-chave para o negócio de todo mundo, né? Quando você sabe, com quem você está conversando, você vai poder fazer um direcionamento mais preciso, mais eficiente. Se você sabe que você está conversando com uma mãe solo, você sabe que tipo de conteúdo que vai conectar com ela. é, Quais assuntos que você pode trazer, até os memes que você pode fazer para poder surfar numa onda, numa trend ali. Então, né, primeiro de tudo é isso. Seus esforços, eles vão ser bem mais assertivos, né? No sentido de que você não vai estar ali gastando, né, saliva para conquistar a pessoa que nem se interessa pelo seu negócio, pelo seu produto. Então, é isso. Primeiro de tudo, você otimizar aí os seus esforços. E o segundo ponto é aquilo que a Larissa já tinha iniciado, né? É de você poder criar novos produtos ou serviços para o seu público, né? A partir de uma necessidade que você descobre ali. Você descobre que você tem um público X que você não sabia que estava ali, né? Que está querendo consumir o seu produto, e aí você passa a desenvolver uma coisa mais específica, por exemplo. Ah, eu produzo doces e aí eu descubro que eu tenho uma procura muito alta por doce sem glúten e eu não vendo isso, eu não faço isso, mas aí eu passo a desenvolver isso, porque tem uma procura, eu descubro que tem, né? Eu olho lá as informações ali de pedidos, de conversa no WhatsApp e descubro que eu deixei de vender para várias pessoas porque eu não tenho, talvez, uma opção vegana, vegetariana, sem glúten, né, sem carboidrato, essas questões mais específicas de alimentação. Então, você pode estar ali criando um produto novo, desenvolvendo um serviço novo que talvez vai aprimorar ainda mais o seu trabalho, né? Aprimorar ainda mais aquilo que você entrega. E em terceiro, você vai poder personalizar cada vez mais a experiência do seu cliente. Imagina quando você, né, capta aquele detalhe ali, aquela coisinha que ninguém mais prestou atenção e você ficou atento, você ouviu o seu cliente, ele falou um dia com você no WhatsApp e você anotou aquilo, você registrou e aí você vai desenvolve uma campanha, desenvolve uma promoção, uma oferta específica para atender esse público. Então, quando você personaliza cada vez mais o seu atendimento, né? Levando em conta aí essa pessoa, né? Os hábitos dessa pessoa, você vai aumentar ainda mais a satisfação, você vai encantar o seu cliente, você vai impressionar o seu cliente, né? Quando você faz essa personalização, né? A gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso agora, mas ele é um ponto muito importante. Se você sabe com quem que você está falando, né, as dores dessa pessoa, os desejos dessa pessoa, você pode pensar, né, formas de encantá-la cada vez mais, de entregar aquilo que ela está mais precisando ali, né? Naquele momento em que, sei lá, se você produz doces, você vai fazer aquele mimo para aquela cliente que está fazendo aniversário naquela semana, porque você registrou essa informação e você sabe uma data de aniversário, por exemplo. Então, é mapear mesmo tudo aquilo que você pode usar de informação útil mesmo para encantar o seu cliente. Eu moro em uma cidade muito pequena e aqui ainda tem um certo hábito de vender as coisas de porta em porta. Acho que até Juiz de Fora tem também algumas coisas, mas aqui ainda tem. E o vizinho aqui, ele vende queijo. E sempre que ele vai chamar, ele chamava gritando assim, Larissa, Rafael, para vender o queijo, ou meus pais. E aí agora que ele sabe que tem bebê, olha a personalização, ele chama assim, Larissa, Larissa, eu tô chamando porque vai que a bebê tá dormindo, aí eu tô chamando baixinho. Então, olha, entendeu que eu tenho uma necessidade de silêncio e ele já chama baixinho. Inclusive, quando a gente fala de captação e fidelização, a gente não está falando só do digital, tá, gente? Eu sei que hoje o que a gente tem assim de prioridade é o digital, as pessoas, o brasileiro principalmente, passa muitas e muitas horas usando redes sociais.
A gente tem a indicação como um fator, assim, primordial, que a gente nunca vai abrir mão. É uma das melhores, ou se não a melhor estratégia de marketing. As pessoas criticam a indicação, sendo que, assim, o cliente vem pronto. Mas as redes sociais são muito importantes. Por quê? Quando a gente indica alguém, mesmo que seja uma coisa assim, você está na padaria, alguém te indicou um médico, você fala, opa, é? Você foi nele, ele é bom? É bom. Qual que é o Instagram dele? Aí você vai, a nossa geração, millennial, Z, até minha mãe faz isso, então eu acho que vai até para frente. Qual é o Instagram? O que essa pessoa pensa no Instagram? Nossa, que tanto de foto esquisita, essa pessoa é muito descuidada. A última postagem foi feita em 2023. Fechou, o negócio já fechou. Então, são detalhes nessa experiência que nos permite conquistar ou não um cliente. E como eu falei, tem caminhos online e offline. Mas são muitos, muitos, muitos caminhos. Então, o que a gente fez? A gente listou todas essas possibilidades, a gente vai disponibilizar este material. Deixa eu ver se está compartilhando. Mudei a tela aí, gente? Mudou, estamos aqui no lista de formas de captar clientes com você. Listamos, então, todas as formas, esse material vai para vocês, que são possíveis para captar. Então, redes sociais, que todo mundo aqui está super por dentro, fazer conteúdos relevantes, quando for possível, pode impulsionar os posts, criar parcerias com influenciadores. O Google Meu Negócio é tão esquecido e tão importante, ter a sua ficha cadastrada, o WhatsApp Business, não usar o WhatsApp pessoal. Quem ainda não migrou, não assistiu nossas aulas lá no De Olho no Marketing, está na hora de migrar para o Business. Fazer essa produção de conteúdos com frequência, parcerias, canais, o boca a boca, participar de feiras, a Gorete está sempre em feiras, criar sistemas de vantagens. Então, assim, tem muitas possibilidades. Está listado aqui para vocês. Mas, com tantas possibilidades, vocês podem ficar assim, perdidas. O que eu faço? O que eu faço primeiro? Se eu faço o WhatsApp primeiro? Se você está nesse contexto de não ter uma certa rota, um caminho, a gente traçou um plano de ação que serve para todas as marcas, mas a gente super recomenda que vocês adaptem aquilo que faz sentido. Então, por exemplo, eu não consigo fazer isso essa semana, eu consigo fazer na próxima. Eu não consigo mexer no Google Meu Negócio agora, mas eu consigo fazer um post. Então, aqui existe uma ação sugerida para cada semana até o final do ano para vocês. Então, uma ação aqui, o foco, reativar contatos. Aqui a gente já está falando de não precisa pensar em novos. Vamos reativar quem já te contratou? Quem já aí te procurou em outro momento? A gente tem dentista aqui, que eu sei, a Cássia está aqui. Cássia, quando você estiver aí com a agenda aberta, vale a pena reativar? Opa, aqui, eu já estou com a minha agenda aberta, vamos marcar? Dá vontade de falar assim, ó, você está cuidando do seu dente? Já escovou o dente hoje? Tô brincando. E aí aqui a gente tem ações de relacionamento, Dia das Crianças, Semana das Crianças, Halloween, engajamento. Aí aqui, por exemplo, a gente vai coletar contatos. A gente já teve uma ação para reativar pessoas que não marcaram com a gente antes, clientes antigos. E se a gente coletasse novos? Ah, eu posso oferecer um cupom de desconto, eu posso preparar um material interessante, já viu? Várias vezes aparece para a gente, baixa o e-book, mas aí você tem que dar seu e-mail. As pessoas estão captando contatos novos. Pode lançar o cupom com QR Code, pode fazer ações físicas também, gente. Muitas ações são feitas no presencial. Ações para Black Friday, ações para o Natal. E aí aqui vocês podem olhar para isso, ver se faz sentido e adaptar. Mas a gente está propondo uma ação por semana. Ou seja, a gente sabe que empreendedoras, que são equipes, fazem tudo. Nós aqui também atuamos em muitas áreas. A gente precisa entender qual é o cenário ideal e o cenário possível. O cenário ideal é fazer todo dia, a gente não consegue. Então, faça uma vez por semana, posta os stories para falar que está com a agenda aberta, que tem horário para marcar, posta stories contando a sua história. Esse plano aqui, para vocês lerem com calma, a gente vai enviar para todo mundo que está aqui, a gente vai disponibilizar, né, junto com a gravação da aula, e vocês vão poder praticar isso aqui e também chama a gente no direct lá, tiver com dúvida, tiver pensando uma ideia, a gente está sempre trocando. Entra para a nossa comunidade, na comunidade do WhatsApp também, tem muita troca interessante para vocês irem colocando isso na prática, que é essa parte de captação, de como que eu vou fazer para trazer novas pessoas.
E aí, assim, se eu puder dar um conselho mais imediato, foquem na produção de conteúdo. O conteúdo é rei. Eu sei que é cansativo, nossa, pensar. Separa um tempo na semana, gente, para o Instagram. O Instagram é uma das plataformas mais usadas e que tem essa possibilidade de relacionamento, que a gente pode captar pessoas e trazer para o WhatsApp, para estreitar laços. Então, se for possível, assim, tem que escolher uma rede, uma forma, vão produzir conteúdo lá interessante, fazer stories e levar essas pessoas para o WhatsApp para vocês continuarem o relacionamento. Captei. Clientes E agora? captados. E agora? Clientes já estão aí no seu banco de dados, você já tem uma base de pessoas, uma lista. A gente precisa cuidar dessas pessoas. Porque, Eu acho como a que Bela gravou em um vídeo, está transmitindo a tela aí? Custa 5 vezes mais caro, uma pesquisa que saiu do Sebrae, 5 vezes mais caro você captar uma pessoa nova que você vender de novo para alguém que já é seu cliente. Então, pensem nesse dado e escutem e aprofundem sobre essa parte agora, que a Ruth vai falar com vocês, do cuidado com os clientes. um dos maiores erros dos empreendedores é isso, é não considerarem o quão importante os clientes que já compraram de você são, né? Essa pessoa ali já comprou de você, ela já testou a qualidade do seu produto, do seu serviço, então você precisa tratar bem essa pessoa, manter ali uma conexão, porque é o que a Lari falou, né? 5 vezes mais caro. Para que que você vai despender um tempo ali para poder captar uma pessoa nova se você já tem uma base de clientes? Então, fez tudo aquilo ali, leu aquele material todo, né? Definiu quais estratégias vocês vão seguir e conseguiu aumentar a sua base de clientes, né? Agora é cuidar bem dessas pessoas. Fechou a venda? Tem que realizar o pós-venda, gente. Muitas pessoas param aqui na etapa 5 dessa listinha, né? Desse ciclo de vendas aí, né? Realiza ali tudo perfeito, vende e acha que acabou depois que a pessoa comprou e pagou e deu tchau. Vocês precisam manter um contato próximo, fazer ali, né, uma mensagem de oi, tudo bem? Como é que foi, o seu uso do produto? Você teve alguma dúvida? Se for serviço, é até mais fácil de você manter esse contato, né? Que você vai ali no WhatsApp já mantendo o atendimento com a pessoa. Mas mesmo sendo, produtos, né? Você precisa manter um mínimo de contato para poder conseguir fidelizar essas pessoas, né? Você precisa manter essa experiência positiva em todas as fases. Pegar um feedback, perguntar: tem alguma coisa que eu posso melhorar no meu atendimento? Tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre o meu produto ou sobre o meu serviço? Se a pessoa der abertura, pedir um depoimento para ser publicado nas redes sociais, né? Fazer um post utilizando o depoimento dessa pessoa, marcando ela de volta, né? Você vai construindo um vínculo ali, né? Se você, por exemplo, você é confeiteira e você produz bolos, e aí você tem, né, ali com seu cliente, você sabe que tem uma história bacana, interessante por trás, né, do aniversário, por trás da comemoração. Que a pessoa contratou o seu serviço. Então, troca uma ideia, pede para poder publicar esse conteúdo, para poder falar, né, de uma forma sem revelar muito, só o que o cliente autorizou, mas constrói ali esse sentimento entre você e o seu cliente, né? Quando a gente constrói vínculos, é muito mais fácil de que essa pessoa retorne, né? Quando você trata bem, parece assim, mentira, né? Que, ai, nossa, só de você dar um bom dia e você fazer um bom atendimento, a pessoa vai voltar. Vai sim, quantas vezes eu já não deixei de voltar nos lugares porque eu fui
mal atendida. Eu estou antecipando uma outra história que eu vou contar, mas pode passar, Larissa. Existe esse case da Boca Rosa, que é um case muito importante para a gente falar sobre ouvir os seus clientes, né? Não sei quem lembra do lançamento, né, dos produtos da Boca Rosa, logo quando ela fechou o contrato dela com a Payot, né, e ela fez ali o rebranding da marca dela, que ia ser a primeira vez que ela ia lançar um produto dela, né, totalmente dela, sem conexão com nenhuma outra marca, né? Ela fez todo um barulho, ela já tinha uma base de seguidores e de clientes enorme. Só que assim, a decepção veio, né, a galope, né? O stick era uma base de stick, de bastão, e tinha problemas, assim, em quase todos os produtos, né? A embalagem do produto não funcionava da forma como se prometeu. Então, assim, foi realmente uma avalanche de reclamações, de devoluções, e isso pegou muito mal na época para ela, né? Apesar de todo o marketing que foi feito em cima, né? De todas as estratégias do lançamento, na hora H ali o produto não funcionava e não entregava o que deveria. Então, o que que ela fez? Ela, né, até foi muito corajosa na época, que ela recolheu tudo, ela voltou com tudo para a fábrica, fez um lançamento, uma nota oficial, né, explicando que ia ser tudo recolhido, né? Esse comunicado, ela explicou que ia ser tudo recolhido e que ia ser corrigido, e de fato foi. Ela resolveu o problema, depois ela fez do limão uma limonada, isso aí é um fato. Mas a gente não vê isso todo dia, né? Uma marca recolher todos os produtos e realmente pegar e resolver o problema e ouvir o cliente, ouvir as reclamações de todos os clientes para resolver os problemas específicos do produto. Então, isso é uma forma de você estar cuidando do seu cliente, né? Você entregou o produto, ele não só não gostou, ele não foi bem atendido, né? O produto era impossível de usar, né? Quem gosta de maquiagem, quem conhece, era impossível de usar. Então, ela foi lá, ela ouviu e ela resolveu o problema. Então, essa é uma forma de você, mesmo errando, você consegue reverter a situação. E temos também a questão de espaços físicos, né? Essa é a história que eu meio que já tinha começado a contar sobre primeira impressão e sobre aquilo que você promete, mas não entrega, né? Eu fui visitar a Confeitaria Colombo lá no Rio, não sei se vocês conhecem, e por gostar de museu, por gostar de, né, de fazer esse tipo de passeio, eu achei que Arquitetura. seria incrível, né? E a arquitetura é linda, a Larissa falou aí. O prédio antigo, o elevador de época que funciona, isso aí não tem o que dizer. A arquitetura impecável, o prédio em si, como lembrete histórico, é perfeito. Mas a cafeteria em si é péssima, o atendimento é horroroso, a comida, assim, deixa muito a desejar, assim. Nossa, acho que o salgado da Doceria Brasil dá de 50 mil a zero, agora um bem específico para Juiz de Fora. Mas, não, é terrível, terrível. O atendimento é terrível. É E tudo olha o ruim. tanto que indicação pesa. A experiência da Ruth foi negativa. Eu tinha muita vontade de ir lá. Gente, eu já tirei essa confeitaria da minha rota em muitas vezes que eu fui ao Rio. E eu falo, é lindo, mas eu amo café. Café para mim tem que ser muito bom. E eu ensinei a Ruth a tomar café. E o café que ela tomou foi horrível. Então eu não vou para lá tomar café. Eu estou adiando a minha visita lá, ó. Muito bom. A não ser que vocês. Gente, vai, senta, pede uma água, tira foto e vai embora. Mas para comer, né, que é, querendo ou não, a proposta oficial do ambiente, né? Não funciona. Então, do que adianta você ter um espaço instagramável, uma recepção maravilhosa ali, bonito, um cafezinho, sendo que o serviço mesmo, de fato, que você oferece não está bem embalado, não está bem entregue, né? Esse Sim. aqui, o espaço físico tem uma primeira impressão maravilhosa, mas a primeira impressão não é a que fica.
Então, eu tenho uma clínica, e aí na minha clínica eu recebo todo mundo muito bem, a recepcionista bem treinada, tem um cafezinho, tem tudo ali para ser aconchegante. Mas na hora mesmo de ter o meu atendimento, do serviço que eu fui ali, né, contratar, é horrível. Deixa a desejar. Então, não tem como. Você precisa ter cuidado com o seu cliente de ponta a ponta. Não é só o marketing no Instagram, não é só o espaço físico, não é só as promessas, né, de um bom produto na internet, e aí na hora que a pessoa recebe o produto em casa não é aquilo que ela estava esperando. A gente precisa embalar bem, divulgar bem e, de fato, dar mesmo para o seu cliente, né, aquilo que você está prometendo em termos de do que ele está pagando, né? Ele está pagando um, um lanche, né? É um restaurante, é uma cafeteria, é um serviço, é um atendimento de marketing, é uma agência de marketing. Então, a gente precisa ter esse cuidado em todos os pontos ali de contato com o cliente. Vou deixar a Bela falar, que ela levantou a mão. Obrigada, Ruth. Eu queria só fazer um complemento, porque no exemplo da Boca Rosa, parece, a gente olhando de fora, parece simples, né? Ah, ela recolheu tudo, deu um mimo para quem ficou insatisfeito, refez o produto, assumiu o prejuízo e bola para frente. É claro que a gente sabe que a marca Boca Rosa tem um investimento, um capital infinitamente maior do que marcas do porte que a gente tem e que a gente representa. Mas não é a alternativa, a solução, não é só sobre o dinheiro, tá muito mais em relação à atitude. Então, talvez, se fosse a sua marca, você não poderia, você vender um bolo e, sei lá, tinha um ovo podre no meio da massa, a cliente passou mal. Não tem muito o que você fazer daqui pra frente. Mas é o caso de ligar, pedir desculpas, saber como é que você pode reverter essa situação, tentar trazer algum tipo de conforto para aquela pessoa que passou por uma situação desagradável com a sua marca. Então, às vezes é muito mais sobre como que a gente vai se portar nessa situação do que só sobre o dinheiro. O dinheiro ajuda, sem dúvida, mas não, ele não faz milagre. Assim como é o segundo exemplo que a Ruth trouxe, que o lugar era maravilhoso, mas a experiência não entregava, né? E nesse quesito da Boca Rosa, eu posso até fazer um adendo, né? Eu fui numa palestra do Sebrae que o evento era sobre finanças e uma das palestrantes era a head de finanças da Boca Rosa. Então, ela contou sobre isso tudo, sobre essa questão toda financeira que rolou na época. E não, elas não tinham dinheiro para fazer isso. Ela falou que, aí no caso, assim, a Boca Rosa é a Boca Rosa, ela correu atrás de empréstimos e, né, aí é um caso à parte. Mas ela não tinha o dinheiro em mãos para fazer todo o retrabalho ali, mas ela tinha que fazer, porque não era o nome dela em jogo, no caso, né? Em questão do Sim. produto dela, do lançamento, e a história toda, assim, se você parar para pegar, tipo, né, dadas as devidas proporções, lógico, mas ela também não tinha tanta grana em caixa assim, porque a empresa estava nascendo, né? Ela estava encerrando o contrato com a outra marca de cosméticos, que ela tinha uma linha dentro dessa marca, e mesmo a empresa dela mesmo não tinha caixa. Então, Olha só. é outros 500, outra proporção, mas também foi uma atitude corajosa no sentido de gastar esse dinheiro para poder recuperar os clientes, porque senão a situação ficaria muito mais negativa para ela, né? Se ela não reverter. Essa parte que a Bianca, a gente chama ela de Boca Rosa, né? A Bianca Rosa. Ela, o que que ela fez aqui dentro desse ciclo? Ela chegou aqui no 5, ó. Para fidelização, gente, nós precisamos percorrer algumas etapas dentro do nosso negócio. Depois que esse cliente veio, já comprou, já nos deu esse voto de confiança inicial, a gente pode passar por algumas etapas para garanti-lo ali dentro da nossa base de clientes. Então, a primeira coisa, confirmar se a entrega chegou, se ele ficou satisfeito. Pode fazer isso no 1 a 1. Quando a sua empresa crescer muito, você pode ter um sistema para isso.
mas ali o agradecimento personalizado, a gente gosta muito mais do que de robô. Então, pode agradecer, já pode emendar e pedir um feedback, já manda o link do Google Meu Negócio e fala, deixa uma avaliação aí se você foi, se te atendeu, se o produto ou serviço te atendeu. Faça o registro dessa experiência para que você consiga validar. Nossa, eu fiz isso na minha marca e deu muito certo, ano que vem posso fazer de novo. A gente fez uma ação para Black Friday, vendeu muito, a gente pode fazer uma coisa similar esse ano. E aí, quando tiver problemas, como esses casos, né, em que você olha, identificou, o cliente falou, não, eu não gostei do produto assim, não gostei da experiência, você também vai registrar, porque você também está em aprendizado e vai buscar a solução. E aí a gente tem essas 5 etapas aqui que se vocês fizerem já está mais que suficiente, tá, gente? Se quiserem avançar para as outras 6, aí é à medida que esse processo já tivesse sido instalado. Porque falar, eu consigo fazer as 10 e aí não dá conta, porque leva tempo. Mas as outras etapas seria você enviar conteúdo para essa pessoa, enviar uma mensagem de parabéns no aniversário, fazer um acompanhamento, oferecer ofertas exclusivas, trazê-la para os seus canais de relacionamento e até agendar esse recontato. A gente está com uma empresa nova fazendo a nossa contabilidade e eles têm lá na agenda um despertador de que toda semana, do mês, tem que entrar em contato com a gente para falar como está sendo a experiência. A gente tem que ficar dando feedback. Muito legal, a gente gosta. Mas eles têm uma equipe muito grande para ficar toda hora, assim, toda semana do primeiro mês. A gente faz o que é possível. Então, quando vocês puderem inserir isso na rotina, vai ser incrível. Os clientes de vocês vão se sentir muito bem acolhidos, muito bem ali. A experiência vai ser muito bem feita. E dentro desse contexto de experiência, para fechar, porque a gente está falando muito, né? A gente está trazendo muita informação e o tempo está esbarrando, a gente queria falar sobre diferenciação. A gente não pode encerrar isso aqui sem falar de diferenciação. Por quê? Como a gente está aqui tratando principalmente de pequenos negócios, a gente precisa mostrar o valor do que a gente faz. As pessoas só vão entender o seu preço se você mostrar o seu valor. E como que a gente faz isso? Contando as histórias, mostrando os processos, usando dessa humanização. A gente discute muito lá no grupo, né, na comunidade de Olho no Marketing, as pessoas questionam o meu preço, meu produto é artesanal, está muito caro, prefere ir lá na Shopee comprar. A gente não vai poder se comparar com o público da Shopee. Quem vai para a Shopee está indo por preço. Você vai vender o seu por valor. Então, o seu caderno que você faz à mão, com muito capricho, no 1 a 1, ele vai ter um valor diferente. Mas como que seu cliente vai entender isso? A princípio, o caderno é o quê? Para escrever, colocar ali, depois eu vou deixar de lado. E se você conta a história que esse caderno é para você registrar suas emoções, registrar um diário do seu dia a dia, registrar os seus momentos com sua filha, aí vai criando sensações diferentes para o produto. Eu vi recentemente uma pediatra que eu amo seguir, que ela tem uma Polaroid, além de toda essa diversão de criança de Polaroid, todas as consultas ela entrega uma fotinha para a mãe que ela tira com os bebês e fica com uma para ela. Ao final desse primeiro ano de acompanhamento, que é mensal, tem ali a evolução do bebezinho e ela entrega essa experiência. Então, as experiências são possíveis dentro do nosso negócio. Não é para a gente criar uma coisa muito diferente, uma foto. Aí quando ela fez isso, eu achei fantástico. Eu falei, ai, que lindo. Porque a gente fica todo sensibilizado com coisas que são relacionadas aos filhos. E o público dela é quem? Não são os bebês, são as mães. A gente que decide, né, qual médico que a gente vai levar. Numa cafeteria, qual é a experiência que vai te transmitir o melhor valor? Teve uma época, gente, que a cafeteria estava com uma moda de deixar a gente fazer o café. Tava bombando isso, entrega água, entrega tudo. Depois teve um deboche sobre isso, porque as pessoas às vezes não estão com tempo ali, não estão entendendo, não estavam lidando bem com isso. Então, para um momento foi uma experiência boa. Analisaram que não, melhor é já entregar o cafezinho pronto. A pessoa quer tomar, não quer fazer não. Essas coisas também são testes. As pessoas precisam validar essa experiência aos poucos, por isso a coleta de feedbacks. Como que você vai saber se o que você está fazendo está dando certo? E, para fechar, o que a gente acredita aqui, enquanto empresa, é que cada
marca precisa respeitar a sua própria essência. Hoje existe muita fórmula de marketing, muita gente falando que você tem que ir por esse caminho, fazer essa fórmula e seguir isso aqui que vai dar certo. E aí, quando vê, as pessoas perdem, esquecem a sua própria essência. Muitas vezes você é uma pessoa mais afetiva, e aí vem a fórmula e fala que você tem que ser um pouco mais robótica, e aí você não é assim. Existem fórmulas dizendo que você tem que postar todos os dias, aí você surta que eu não consigo postar todo dia, eu tenho 1000 coisas para fazer. Sou eu que produzo o bolo, sou eu que atendo, sou eu que agendo. Então, não sigam essas fórmulas. Vai fazendo o seu melhor, com o seu jeito e com as condições que você tem. Tudo que a gente apresentou aqui é para fazer as condições possíveis, mas, claro, vai evoluindo no caminho. Sempre há abertura para a gente melhorar. É possível melhorar a sua fotografia? O jeito que você filma? Melhora. Ótimo. E para falar sobre isso, sobre fazer, sobre agir, né, sobre tomar atitudes, tirar ideias do papel e não ficar só com esse monte de planos aqui, de pegar esse material e ignorar, a gente precisa falar de atitude. E aí, sobre isso, eu vou passar a palavra para a Bela, para que ela fale com vocês um pouquinho mais sobre essa parte de ação. Obrigada, Lari. Eu estava aqui pensando hoje sobre a escolha do nome dessa aula, que é da conquista à fidelização, e pensando como que esse nome tem tudo a ver com o que vocês fizeram com a gente. A gente, o olho no olho, quando eu digo a gente, sem querer, caiu na jornada de compra da Deminas e foi comprando uma coisa depois da outra até se ver fidelizada e hoje em dia eu diria que quase dependentes. Mas foi uma história que começou lá no inicinho. Como? Por indicação. A primeira vez que a gente ouviu falar na Lari e na Ruth, a gente não tinha a menor ideia de onde elas eram, a gente não conhecia Deminas Comunicação, a gente estava procurando mentoras para as nossas aulas e uma amiga em comum falou: Olha, essas meninas são boas, vai lá que vocês vão gostar. Na primeira turma, a gente sempre tem um pezinho atrás, então eu e a Flávia a gente fica super em cima para a gente saber se o conteúdo tá bom, se a duração vai dar certo, como é que é a metodologia, o que que vai ser passado. A gente ficou muito em cima. Na primeira turma, a gente já tava com os olhinhos brilhando de encantamento. Aí, depois que passou esse primeiro flerte, elas foram lá e começaram a tentar um relacionamento mais sério com a gente. Foi aí que a gente caiu no diagnóstico. O diagnóstico que a gente comprou das meninas, gente, sabe Sabe o beabá, quando você tá completamente desorientada e você já tá fazendo de tudo, e sua cabeça tá fervendo, e você fala, ainda mais quando você já tá um pouco de bode do Instagram, assim, você fala, eu já tentei, não funciona, meu público isso, meu público aquilo, a métrica, tarará. E aí, quando chegou o diagnóstico, porque quando a gente não tinha a possibilidade de contratar as meninas, não cabia ainda no nosso orçamento contratar a Deminas para fazer as nossas redes. Então, o que a gente podia era dar esse primeiro passo com o diagnóstico. E só com o diagnóstico a gente já conseguiu mudar tanta coisa que foram orientações ali sobre a nossa identidade visual. E aí, a partir das orientações que elas deram pra gente, específicas sobre o Instagram, a gente conseguiu pegar essas orientações e levar também para a nossa forma de apresentar o nosso site, de apresentar as nossas propostas. A gente ressignificou ali, reescolheu emojis e símbolos que a gente usava para representar o olho no olho. E a partir da visão delas, a gente percebeu que a gente estava dando uma infantilizada. Aí a gente foi e já reorganizou como é que a gente mostrava a nossa bio, nosso nome, palavra-chave. A gente reorganizou até os links que estavam disponíveis no nosso perfil, porque a gente tinha. Não estava entendendo direito por onde que as pessoas estavam nos encontrando ou clicando nas coisas que a gente preferia. Nosso destaque estava abandonado assim a milênios, e aí, com as orientações das meninas, a gente conseguiu organizar os destaques que realmente eram mais relevantes para a nossa marca. E aí, quando a gente recebeu esse diagnóstico, eu e a Flávia, a gente teve um choque assim de isso é muito mais do que o que a gente tinha imaginado e do que a gente tinha contratado. A gente ficou horrorizado, a gente correu para já fazer vários testes. E aí, no meio desse caminho do diagnóstico, que teria sido algo mais pontual, né? Era um produto que ia dar menos trabalho para as meninas.
elas fizeram tão personalizado e elas não largaram mais a gente, elas continuaram dando suporte para a gente tirar as dúvidas no período dessas aplicações. E aí foi o que passou do relacionamento sério para o nosso casamento. A gente falou, essas meninas, elas além de terem muita qualidade, muito conhecimento, entregarem ali acima da expectativa, elas ainda têm um ótimo atendimento e suporte do cliente. Agora a gente vai dar um jeito de casar com essas meninas e aí a gente conseguiu convidar para fazer as redes e toda a parte estratégica de conteúdos do Olho no Olho também. Com esse relacionamento evoluindo dentro do casamento, a gente nunca mais deixou elas irem embora, como vocês estão vendo elas aqui hoje na nossa aula aberta. A gente sempre tem uma possibilidade, a gente arrasta elas de volta para dar aula aqui pra gente, porque a gente gosta muito. Mas aí a gente falou, olha, esse diagnóstico mudou as nossas vidas. Foi exatamente o caminho das pedras que a gente estava precisando para conseguir ganhar corpo, para daí sim poder crescer e expandir ali para a parte de estratégia. Será que não dá para vocês fazerem isso para nossa comunidade, não? E aí elas fizeram. A gente conseguiu bolar uma coisa diferente para atender a nossa comunidade. E hoje elas chamaram a Ju, que foi uma das pessoas que ganhou o diagnóstico, para contar um pouquinho para vocês verem se só eu que estou um pouco iludida nesse relacionamento, apaixonada, ou se é verdade mesmo. Então, vou passar a palavra para a Lari e vou deixar a Lari e a Ju contarem um pouquinho de como foi essa história de amor e romance com ela e com a Ju. Ô, Ju, cadê você? Você tá por aí? A gente tá falando Oi, aqui, boa né? noite. Boa Estou noite. sim. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de vir aqui para mais uma aula. Gente, a Ju, ela trabalha com donuts. E, assim, ela tá muito longe da gente, porque a minha vontade era encomendar. Porque parece, assim, pelas fotos, me parece muito gostoso. E eu tenho vontade. Qualquer hora você manda aí um Sedex, tá, Ju? O seu negócio nasceu na pandemia, né? Num contexto de necessidade, que você se viu olhar, precisamos nos reinventar. E aí, o que ela fez, gente? Foi assistir tutorial, foi para o YouTube, aprendeu, deu o primeiro passo, se profissionalizou, foi fazendo cursos ainda melhores para testar receitas e falar, opa, essa aqui, coletou feedback, os amigos validaram, estava o produto pronto. E recentemente você estava com uma certa dificuldade mais na parte de vendas, né? De fazer o seu marketing ali na comunidade, quando as meninas falaram: opa, Ju, vem para o curso de olho no marketing. E você recebeu o diagnóstico. Aí você pode contar para a gente o que você conseguiu aplicar, como que está sendo essa experiência para você? Pronto, gente. Falando um pouco sobre a minha experiência com o diagnóstico. Vocês estão conseguindo me ouvir? Pronto. Eu consegui também fazer a minha identidade visual, coisa que eu não tinha bem definido. Organizei a bio, a gente colocou lá um link que vai direto para o meu WhatsApp para poder o cliente fazer o pedido. Eu sinto a diferença hoje em dia dos clientes dizendo: eu adoro o seu atendimento, aqui eu sou muito bem tratado. E isso é reflexo do trabalho que eu venho fazendo depois do diagnóstico também, né? Então, assim, é uma empresa que já tem 5 anos, eu já tenho uma base de clientes, mas com o diagnóstico e com com o que a gente conseguiu colocar em prática, que era eu e minha irmã, que estávamos fazendo isso, gente, eu tenho fardinha. Depois de 5 anos, eu fiz uma farda. Porque eu passava no caminho fazendo entrega e tudo, eu não ia com qualquer roupa. Então, até isso, a gente conseguiu também fazer uma mudança. Então, hoje eu passo, o pessoal já sabe quem sou eu. A Love Donuts. Tem hora que eu não tenho mais nem nome, é Love Donuts, né? Você virar a empresa, você realmente virar a empresa. Então, eu conseguindo organizar bem o meu Instagram, eu consegui mudar a minha vida assim, profissional realmente em vários sentidos. Tanto dessa parte de identificação com o meu cliente, que a gente cresceu no Instagram em número de seguidores e novos clientes também. E a partir daí eu comecei a receber uma demanda de clientes, de mãezinhas procurando danos para a festa. Fui fazer um curso de pasta americana para fazer aplique personalizado para esse cliente. Então, assim, surgiram novas demandas também. E aí a gente vem se adaptando.
E tudo isso, eu realmente quero agradecer às meninas, ao Olho no Olho, por essa oportunidade. E a partir disso, está nascendo outra Valvidantes, outra Juliana. Então, eu vim Ai, até que de lindo. farda para a aula para mostrar a vocês essa diferença. Eu apareço mais, tanto no Instagram quanto no feed, já tem foto minha, porque as fotos eram lá de 2021. As fotos que eu ficava lá tirando, contando história e tal. Que era mais ou menos a época do curso. Aí depois, com tanta coisa para a gente fazer, acaba que eu deixei isso de lado. E agora a gente está retomando com outro posicionamento. Então, realmente agradecer. O curso é assim, é um divisor de águas e está sendo muito importante para mim e para a Love Dance. Ai, que lindo, muito obrigada por você compartilhar. A gente fica muito feliz quando a gente vê as pessoas colocando o que é ensinado em prática, porque só pegar o diagnóstico, né? Não adianta, tem que pegar e fazer. E você e sua irmã estão fazendo brilhantemente conteúdos criativos. Eu já falei com você que eu adorei o de signos, porque gera aquela identificação. E eu torço muito pelo sucesso da Love Dance. Conta com a gente para É tirar um dúvidas. exemplo, gente. Quem não segue ainda, vou colocar o arroba aqui nos comentários, tá? Sigam, A porque é um Flávia colocou. a Flávia colocou, né? É um exemplo de aluna. Sim, Oi, gente, porque obrigada. a Bela quer falar? Sim, eu queria Não, tô só retomar esse agradecendo. ponto. Gente, e assim, nessa questão da criatividade, as meninas no diagnóstico, elas vão meio que pegando na sua mão e explicando o que é para fazer. Ah, mas naquele dia ali eu não tenho muita ideia. Eu sei que eu tenho que fazer uma publicação para o feed. Vai no chat GPT, coloca, eu quero alguma coisa assim que gere conexão. Aí ele vai lá dar muita sugestão e você vai adaptando. Essa questão do signo foi muito legal, porque muita gente se identificou, né? E é mais a minha pegada, assim, as coisas mais emocionais e tal. Então, tipo, eu sou pisciana. Aí lá, ai, aquela pessoa fofinha, não sei o que, não sei o que. Pronto. Eu já fui lá repostar, minha amiga que é pisciana também repostou, porque se identificou. E aí, pronto, a gente conseguiu conquistar muito cliente nessa postagem também. É só um exemplo que eu quis dar. Ô, Ju, você deu um exemplo maravilhoso, porque eu ia justamente complementar que as meninas falaram aqui no início, né? Não tem fórmula mágica, não tem nada que é milagroso. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que é difícil, é um trabalho que nos demanda tempo, que nos demanda energia. E para quem ainda não conhece o Olho no Olho de perto, eu acho que é importante a gente dizer que o nosso forte é colocar a mão na massa. E quando eu falo colocar a mão na massa, é não ficar esperando o momento ideal. O momento que você vai ter muito dinheiro para poder contratar uma consultoria, o momento que você vai ter muitos funcionários para dobrar a produção, o momento que você vai ter tempo livre para poder gravar os vídeos. A gente tem que fazer aquilo com as nossas possibilidades, com as nossas habilidades e a gente fazer com excelência dentro daquilo que a gente domina. Uma coisa que eu lembro que me impactou, assim, na hora que a gente recebeu o diagnóstico, a gente estava estudando ali quais formatos que funcionavam melhor para os nossos públicos. E uma das coisas que as meninas apontaram para a gente foi fazer mais vídeos e mais vídeos dinâmicos. Na hora que eu olhei, eu dei uma surtada pensando, eu não gosto de fazer vídeo e eu não sei editar vídeo. Vou precisar contratar uma pessoa para editar os vídeos. E aí eu poderia ter olhado para isso e falado assim: "Ah, mas então é só vídeo que funciona, então eu acho que não vai adiantar nada". Eu olhei, ó, nesse momento eu não vou conseguir fazer a parte dos vídeos, eu ainda não tenho tempo para estudar como é que eu vou fazer essas edições, mas eu consigo mexer na minha bio, mexer na minha foto, mexer nos emojis, mudar os símbolos, mudar as legendas, organizar os meus links. Então, é a gente sempre pensar, e aí o curso de Olho no Marketing vai até além do diagnóstico, assim, de trazer sempre um conteúdo por trás para te orientar do porquê que você está tomando aquelas atitudes e o que escolher para seu negócio, para cada uma das realidades. E adaptar para o que você pode, sem esperar o momento ideal, sem esperar a perfeição, sem ficar chateada porque, eu não sei como é que tira o fundo da foto. Calma, começa com o que você sabe e aos poucos você vai melhorando. Num primeiro momento, eu e a Exato. Flávia, a gente não conseguia gravar vídeo nenhum. Agora, se vocês forem entrar no nosso Instagram, já tá cheio de rios por lá. Bela, maior atriz
revelação de 2025. Sim, ela postou que ia dar certo, insistiu e está lá fazendo seus vídeos. É o que ela falou, que essa questão, gente, fazer com o que a gente tem em mãos é o principal. Porque em algum momento essa chavinha vira e você fica assim, não é possível, deu certo, depois de tantos vídeos que eu fiz que não estavam tão bons. Mas é persistência, sim. O jogo do empreendedorismo é muita persistência em tudo que a gente for fazer. E essas experiências que a Juliana trouxe, que a Bela trouxe com Olho no Olho, vocês também vão poder viver se vocês quiserem também adquirir o diagnóstico de vocês, que a gente trouxe aqui para esse Dia do Cliente com desconto e com o melhor bônus que a gente poderia oferecer, que é o curso inteiro de Olho no Marketing, indo junto com esse diagnóstico. Esse diagnóstico, a gente tem um preço aqui para ele recorrente, em que a gente faz aqui na de Minas, e a gente vai fazer esse desconto hoje e no período do mês de setembro, para poder atingir mais pessoas que querem esse olhar personalizado. E aí eu sei que está cheio de alunas aqui do De Olho no Marketing. Se você é aluna, gente, fala comigo no WhatsApp, porque a condição para vocês é melhor ainda, não é essa, tá? Então espera. Para vocês que já são alunas, a condição é diferente, tá bom? Vocês é um valor muito melhor, vocês vão ficar até impressionados. Mas para quem ainda não é aluno, aqui já tem uma promoção também para vocês de fazer o diagnóstico, em que a gente para, eu e a Ruth, a gente para o que a gente está fazendo, a gente senta e estuda o que vocês estão trabalhando. E aí vocês vão, nossa, é no perfil do Instagram, mas vai muito além, porque ali, com o olhar que a gente já consegue te direcionar sobre público, sobre onde você precisa melhorar, se é na identidade visual, se é na produção de vídeo, se é na parte de fotografias que você está tirando. E esse direcionamento, como a Ju falou, a gente tenta ao máximo pegar na mão de vocês e falar, vai por aqui, faz aqui. A gente dá o caminho inteiro, assim, é um ponto de partida mesmo para vocês trilharem esse caminho de sucesso. E a gente vai adorar conhecer mais da marca de vocês, estudar sobre ela, para poder vocês virarem essa chave aí ainda esse ano. A gente está no final aí, começa a passar setembro, parece que o ano acabou. Não, ainda esse ano as transformações já podem acontecer para vocês colherem esses benefícios no ano que vem ainda. O curso, Ineide está perguntando, o curso, ele está todo gravado, é para você fazer no seu tempo, a hora que você quiser, as aulas são muito dinâmicas, e aí você pode assistir uma, pratica, assistir a outra, pratica, não precisa só assistir e depois largar para lá, vai fazendo aos poucos, você tem acesso por um ano, não é, Bela? Por um ano você pode fazer no seu tempo, de manhã, de tarde, de noite, quando você quiser. E o curso, gente, não é só sobre o Instagram, é sobre o Eu ia WhatsApp. falar agora. É um Pode falar, super Rui. bônus, gente. Vocês vão estar adquirindo o diagnóstico que é personalizado para o Instagram, mas ao ganhar o curso de Olho no Marketing, vocês vão ter também aulas ali que se aprofundam ainda mais no Instagram, mas fala também de WhatsApp e Google Meu Negócio. Tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, né? Que é para você conversar com o seu cliente, manter o atendimento com o seu cliente ali, ponto a ponto. Não, não é valor mensal, não. Esse valor é único, viu, Ineide? Eu tô vendo aqui essa pergunta aqui, já vou até aproveitar e falar. Gente, esse valor de 249 é o diagnóstico que vocês recebem, personalizado, né? Que a gente, até 30 dias da data da compra, a gente entrega esse diagnóstico para vocês personalizado do perfil de vocês e na mesma hora você já recebe o acesso gratuito ao nosso curso de Olho no Marketing que está na Hotmart. Todas as aulas gravadas que você pode ver no celular, no computador, no tablet, de onde quiser, na hora que quiser. Deixa eu ver aqui mais Sim, alguma. E agora, gente, que a gente falou isso tudo, vamos para o sorteio para poder Peraí, vocês. Lari, deixa eu dar então mais um spoiler, porque vocês ficaram muito bonitinhas aí de Dia do Cliente, dando presente para todo mundo. Parece que Olho no Olho nem pensou em nada. Mas foi a gente que convidou elas para cá e foi a gente que provocou elas para fazer esse diagnóstico, viu, gente? Não pensem que isso tudo é só de Minas, não.
E eu queria aproveitar a que vocês estão contando do diagnóstico, né, que é um trabalho maravilhoso, mas reforçar também que o curso é muito lindo, maravilhoso, eficiente, efetivo, basta colocar a mão na massa. E para quem já está no curso ou entrar no curso a partir de agora, no dia 23, na semana que vem, a gente vai ter uma mentoria bônus, uma mentoria extra, justamente para tirar dúvidas sobre os conteúdos que a gente já discutiu. E aí vai falar sobre Instagram, WhatsApp e Google Meu Negócio. Então, se você ainda não faz parte do curso e quer participar, quer tirar suas dúvidas, semana que vem vai ter mentoria. Se você já faz parte, você já recebeu minha mensagem, já está por dentro. Sim, eu fui passando aí, né, acelerando o carro, Sim, sim. mas Gente, mas se vocês tiverem dúvida, tá? A gente está querendo dar uma acelerada, mais por causa do tempo também, né? Mas vocês podem escanear esse QR Code aqui na tela ou chamar a gente no WhatsApp, que aí a gente explica para vocês de forma mais detalhada tanto o diagnóstico ou o curso, tá bom? Não deixem de falar com a gente, não. Aí agora a gente tem que provar, né, que a gente faz um bom atendimento também, né? nos chamem, fiquem à vontade. Agora pode passar para a parte do. Eu te cortei, né, Lari? Você ainda ia falar Não, que é do isso. sorteio. Agora sim, vamos fazer aí, porque se tem uma coisa que a gente quer estimular em todo mundo aqui, é estudar, é aprender, se capacitar para vocês poderem crescer, porque não existe outro caminho melhor, gente, do que estudar e aprender e pôr a mão na massa. Igual a Bela falou, a proposta, né, essa fazedoria que o olho no olho tem, é incrível, porque a gente não fica só na teoria, a gente vai para a prática, a gente quer ver mão na massa. Tem mais gente aqui que já recebeu o diagnóstico e eu quero ver, eu estou de olho. A gente comenta, a gente está assim, lá, ainda não trocou a foto. Lá, ainda não trocou a bio, a gente está aqui, viu, observando vocês. A hora que trocar, vira case de sucesso aqui também, igual a Ju. Bom, gente, para então a gente seguir para o nosso sorteio, Lari, vou compartilhar minha tela por aqui, pode ser? Pode sim, vou parar. Eu peguei então o nome de todo mundo que está aqui na sala junto com a gente. Eu vou ler bem rapidinho. Se o seu nome não estiver nessa lista, pode me falar que eu acrescento aqui agora. Então, Ana Maria de Arruda, Ana Maria de Freitas, Ana Paula Soares, Cássia Castro, Helenice, Eunice, Fabi, Gabriel, Ineide, Ju Carvalho, Laura Rodrigues, Lucas Cardoso, Maicon Daniel, Márcia Maria, Maria Gorete, Marina Gomes, Micaela, Rosiane e Wanda. Tem alguém nessa sala que eu não falei o nome? Desculpa, Lari, Ruth e Flávia, vocês não irão entrar nesse sorteio. A Ju Goulart, falta a Juliana Goulart. Você tá aqui ainda, Ju? Eu tava procurando você aqui na sala. Tá aqui. Peraí. Tá aqui, Juliana. Se alguém tiver Tô aqui, aqui, tô fale aqui. agora ou cale-se para sempre. Michele tá por aí? Já saiu? Então vamos lá, gente. Em 5 segundos. Tá aparecendo minha tela com os nomes já? Sim, Sim. sim, certinho. Em 5 segundos, vamos saber quem vai ser a premiada ou o premiado. Márcia Maria Menezes. Márcia, tá por aí? Ih, tô vendo ela. Ah, Márcia, você Oi, tá dirigindo? oi, tô dirigindo, tá? Eu tive que colocar aqui sua imagem, né? Eu tô indo para uma outra reunião agora, às 7h30, então eu tô a caminho. Só que Preocupa essa não. reunião Pode é deixar que eu vou te mandar uma mensagem, vou pegar seu endereço para a gente te enviar esse livro que eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante e depois você volta na comunidade e conta a resenha pra gente. com certeza, Isso mesmo, eu quero saber tudo. bom demais. Me pergunta para as meninas aí, eu quero saber se para quem já fez o curso, se tem um desconto. Ah, Márcia, Vamos esse entrar. desconto apareceu no grupo da turma, hein? Eu vou pensar no seu caso, porque você é uma cliente muito boazinha, se a gente vai fazer um desconto extra para a comunidade. Maravilha.
Mas por enquanto, hoje essa oferta é em relação ao diagnóstico. Aí o curso mas semana que vem a gente pensa num desconto para a comunidade, mas hoje é pelo diagnóstico. Ah, pelo diagnóstico. Mas pelo diagnóstico a gente pode participar também, né? Com certeza. E vale muito a pena, gente. Foram muitas mudanças implementadas mesmo. Sim, Ótimo, venham obrigada, viu? Obrigada. participar. Obrigada pelo sorteio aí. Não sou de ganhar nenhuma balinha, eu ganhei. Olha só. Parabéns. Tudo tem a primeira vez, gente. É verdade, não pode desanimar nem cruzar os braços. Isso mesmo. Lari Muito e Obrigada. Ruth, obrigada. queria agradecer muito a disponibilidade de vocês. O conhecimento de vocês sempre enriquece o nosso empreendedorismo, os nossos negócios. É muito bom poder aprender com vocês e pensar que a gente não precisa de nada milagroso para transformar o nosso negócio. É um pouquinho a cada dia que a gente começa a trazer mais impacto e mais resultado para as nossas empresas. Então, agradeço por compartilharem algo que vocês fazem tão bem, que é a fidelização de clientes. Eu sou a própria prova viva. E espero que tenha ajudado vocês que estão aqui com a gente hoje a pensar em novas ideias, a implementarem novas jornadas de compra para conseguir fidelizarem mais pessoas e fazerem vendas recorrentes de tickets cada vez mais altos. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Flávia, te agradeço. Temos algum recado final? Eu Não, acho que seria. pessoal da T16 a gente se vê amanhã de manhã. No mais, podem nos chamar para tirar as dúvidas e muito obrigada mesmo pela presença de todas. Um beijo especial aí para todo mundo que veio, que me conhece, que esteve aqui dando essa força. E a gente está à disposição nos nossos números, qualquer coisa no Instagram, vocês encontram o WhatsApp. Beijo! Muito obrigada, pessoal. Obrigada pela presença, por estarem com a gente aqui até agora. Michael, a gente vai estar sim nas aulas da turma 16. Você já teve um spoiler de como é que é, mas a gente vai estar lá sim. Mas vale dizer que na turma não tem diagnóstico, não, viu, Michael? É outra coisa, é outra pegada, Michael. Outras aulas. Conteúdo muito bom, mas é diferente. Beijo, Beijo, gente. pessoal. Até Em breve mais. Tchau, mandamos para tchau. vocês o link com a gravação desse encontro, os slides e essa oferta maravilhosa que elas estão disponibilizando para vocês. Beijo grande Beijo. e nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau.